Estamos de volta e aqui ao meu lado, Dr. Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria. Dr. Bach, né? Já sou mais íntimo, né? Já é mais íntimo? Já está em casa, Bach, né? Isso. Doutor, boa noite. Prazer imenso recebê-lo. Prazer todo meu, puxa. Prazer pelo convite. Ó. Quero lhe agradecer por ceder parte do seu tempo para vir aqui prestigiar o nosso programa. É uma questão de muita honra poder conversar com o senhor. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande prazer. Eu gostaria de saber quem influenciou o senhor a se especializar nessa área e poder contribuir tanto com a nossa sociedade. Olha, quem me influenciou mais realmente na realidade da coisa mesmo foram as bactérias. Né? Foi saber assim, que nós temos no nosso corpo, assim, 90% do nosso corpo são germes. Para você ter uma ideia, 90%. Dos 10% que sobram, né? Os 10% que sobram, 70% é água. Então, praticamente, nós somos o quê? Uma caixa d'água contaminada que anda. Tá? Então, isso aqui foi uma primeira influência. Né? Aí eu soube de umas outras coisas, por exemplo, um dado assim que você vai cair da cadeira. Você sabe que nós temos 3 milhões de crianças que morrem todo ano por diarreia. Menores de 5 anos, 3 milhões. Desses 3 milhões, 2 milhões e 100 mil morrem por manipulação incorreta de alimentos. Alguém errou alguma coisa. E geralmente, João, quem que dá comida para a criança? São os pais. São os pais. E os pais não matam os filhos de propósito. Né? E se eles estão matando, por quê? Eu descobri que são 2 razões. A primeira, pelo desconhecimento da maneira correta de manipular alimentos, frente às novas bactérias que estão aparecendo. E a segunda, que é super importante, uma bactériazinha, você já ouviu falar, chamada cabeça durítides? Não. Cabeça durítides é a cabeça dura que a população tem. De mesmo sabendo do jeito correto, ainda tem que fazer errado. Por exemplo, se eu te falar que é errado, fala uma série de coisas, é errado colocar ovos em porta de geladeira, né? É errado colocar pregador de roupa para saquinho de biscoitos, sucrilhos, é errado deixar o vinagre fora da refrigeração, é errado comer produtos com data de validade vencida, é errado assoprar bolo de aniversário, né? É errado usar esponja por mais de uma semana, né? É errado lavar carnes, é errado, por exemplo, arrumar a cama logo na hora que você acorda, é errado você ter um travesseiro por mais de 2 anos, né? É errado você apertar a descarga com o tampão aberto, né? É errado entregar pizza em caixa de papelão. Né? Mas tudo isso as pessoas... Existe alguma coisa certa, doutor? Nossa senhora, você vai começar isso assim, mas sabe o que? Aqui são hábitos errados, hábitos, né? Hábitos inclusive que dão até mais trabalho, por exemplo, lavar carnes. Né? Eu falo para não lavar carne, né? Muita gente que está assistindo agora deve estar apavorado, mas eu lavo a mão do açougueiro, a gosma do frango, se tiver alguém do Belém do Pará, fala assim, mas como é que eu vou tirar o pitiu? Né? Sabe o que é pitiu? Eu também não sabia, né? Eu estava lá em Belém do Pará, um rapaz virou para mim e falou, vou te explicar o que é pitiu. Aquele, o que é pitiu? Ele falou, doutor, pitiu é pitiu. Deve ser cheiro o gosto desse negócio. Deve ser. João, vamos imaginar, você que está olhando a gente aqui. Se lavando uma carne, você acha que vai tirar alguma bactéria da carne? Não vai, ela está enfronhada. Não está. Bactéria, quando você lava a carne, você lava com água. Quer dizer, você aumenta a quantidade de água que a carne tem. Bactéria gosta de água? Adora. Se você não tirou as bactérias da carne e aumentou uma coisa que ela gosta, na realidade o que vai acontecer? Infla. Vai aumentar. Então, quando você lava qualquer tipo de carne, na realidade você está aumentando a contaminação. E eu já falo isso daqui há 8, 9 anos, já falo isso. No ano passado, a Academia Real Britânica fez uma pesquisa enorme, mundial praticamente, e comprovou e já deu isso daqui para o mundo inteirinho. Gente, não lave nenhum tipo de carne, principalmente frangos. Que o frango, eles jogam uma bactéria, todos aqueles respingos, uma bactéria chamada Campylobacter, que é uma das grandes intoxicações alimentares que está acontecendo no mundo. E você está propagando isso daqui. Então, nunca me lave nenhum tipo de carne. A pessoa já está com o narizinho já torto, né? Já deve estar falando que loucura, né? Que loucura, né? A mão do açougueiro. Gente, se você acha que está suja a carne, se você lavar, você vai estar aumentando a contaminação. Então, nunca me lave. Doutor, sabe que assistindo suas entrevistas, eu achei que era
muito interessante trazê-lo, porque Eu agradeço. nós temos aqui um grande respeito na nossa região, graças a Deus, e tenho até 2 quadros no programa informativos. Opa, e eu acho que a sua vinda aqui é um programa, torna-se um programa de utilidade pública com muita informação. E eu acho que é muito interessante eu poder levar essa informação para o meu público, que me respeita tanto, me trata com tanto carinho. Eu acho que era importante a sua vinda aqui. Mas quando foi que despertou no senhor esse interesse em de levar o seu conhecimento a outras pessoas quanto à limpeza e higiene? Isso aqui foi interessante, né? Quando a gente, nós estamos na faculdade, na universidade, todo mundo sonha. Todo mundo tem aquele sonho, né? E o sonho da minha época, que todo mundo tinha que se conversava, é querer mudar o mundo. Né? Muita gente ainda tem essa ideia, né? Ainda tem essa ideia. Quero mudar o mundo, vou cuidar agora vou cuidar de pessoa com ebola, até aquela ideia, né? Aí você se forma, aí você fala, pera um pouquinho, mas vou ter que ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar o supermercado, pagar a escola das crianças, pagar aquele negócio todo. Então o que eu fiz? Eu peguei esse meu sonho de mudar o mundo e guardei numa gavetinha. Assim que se tosse, ó. Desse jeito, né? O pessoal às vezes tosse na mão e sabe que o jeito de você passar gripe para outras pessoas é contato com a mão. Entendi. Então você sempre tosse. Sabe como é que chama essa posição? Posição Drácula. Posição Drácula. Exatamente como forma passa a capa. Assim, então é dessa forma que você tem que tossir. Então eu peguei e guardei na gavetinha esse sonho que eu tive, né? Montei uma empresa de controle de pragas, chegamos a ser a maior empresa do Brasil de controle de pragas. Nós vendemos a nossa empresa e deu condições para que eu realize, porque agora eu estou com condições de fazer o quê? E buscar aquele sonho que eu tive. Né? Então eu escrevi um livro, escrevi 2 livros, escrevi 3 livros, já estou com 5 livros já escritos. Né? E eu tive um prazer assim de a mídia me chamar. Né? Fui para a Record, entrei no Fantástico na Rede Globo, você está me chamando agora. Então toda essa mídia aqui me deu a oportunidade de fazer aquela ideia de mudar o mundo, né? Mas mudar para melhor. Então, muita gente já ouviu falar, por exemplo, comigo, que, nossa, você mudou a minha vida. Uma vez eu falei, num dos programas que eu tive, falei que não podia dar mel para criança ter 1 ano de idade, que 10% do mel do Brasil tem uma bactériazinha chamada Clostridium botulinum. Você já ouviu falar daquela síndrome da morte súbita? Sim. Tá? É ocasionado por essa bactéria que 10%. Então, você nunca pode dar mel de abelha para criança ter 1 ano de idade. É um crime você dar. Hoje em dia todos os médicos recomendam não dar realmente. A própria Vigilância Sanitária Anvisa, depois do que eu falei nesse programa, eles acataram e colocaram como recomendação da Anvisa para não dar. Então, outro dia encontrei um pai, né? Um pai foi em Vitória, no aeroporto. Ele me deu uma coisa que assim super bonita, uma fotografia da filhinha dele. Tá? Falou assim, a minha filha na época, ela tinha 6 meses de idade e eu estava dando mel para ela todo dia. Quem sabe ela podia estar morta. Então eu guardei essa foto, falei, um dia eu vou encontrar com o Dr. Bactéria e vou dar essa foto para ele. E eu guardo isso aqui como recordação. Acho que é bonito. Então você está mudando o mundo, tá? Mas mudando o que cada um pode fazer. Que normalmente as pessoas falam, político tem que fazer aquilo, outro tem que fazer. Não, faça a sua parte. Né? Não dê muita importância porque os outros fazem. Você fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte, já vai mudar para melhor. Já é o bastante. Já é muito bastante, né? Que às vezes a gente reclama, passa a vida toda reclamando e as partes que você poderia fazer, você não faz. Doutor, mas no início, quando você teve a ideia Sim. de assim, eu vou me especializar e vou começar a passar esse tipo de informação, qual era o seu objetivo? Meu objetivo era mudar os hábitos das pessoas, né? Hábitos errados. Me incomodava isso? Me incomodava muito, sabe por quê? Porque eu via que eram coisas erradas. Né? Por exemplo, sabia que não podia lavar carnes, as pessoas lavavam. Sabia que não podia colocar ovo em porta de geladeira, que os ovos não podem sofrer variação de temperatura. Né? Os ovos têm que ficar na parte de dentro. Né? E a geladeira, os pessoal chegam na geladeira, parece que o pessoal gosta de fazer a geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, que a pessoa abre a geladeira e fica horas. Né? E parece que tem psicologicamente, a pessoa tem uma necessidade, toda vez que você passa pela geladeira, você tem que abrir. Né? Você já viu que não tem nada lá dentro, parece que tem um cozinheiro preso dentro dela. Né, que você abre para ver se tem alguma coisa, e não tem. Então, nada você deve colocar na porta de geladeira que seja perecível. Você tem que colocar vinagre. Olha, o lugar do vinagre não é embaixo da pia, entre o óleo e a esponja. Né? O lugar do vinagre é dentro da geladeira, não pode ser na porta. Né? A porta de geladeira não é para você colocar. Ainda bem que ninguém coloca super bonder na porta de geladeira. Né? Mas não é para colocar. Né? Porque, mas não estraga, mas você vai estragar do mesmo jeito. Então, você não pode colocar produtos químicos próximo ao alimento. O pessoal coloca a cola na porta.
Né? O pregador de roupa para saquinho de biscoito e sucrilhos. Né? Dificilmente tem uma casa que não tem 2, 3 saquinhos com prendedor. Dificilmente. Latinha de leite condensado. O pessoal faz 2 buraquinhos minúsculos, um de cada lado, aí vai colocar no pão. Como demora para ser, o que a pessoa faz? Assopra. Assopra e depois em plastiquinho, põe na geladeira e fala que é para ter higiene. Né? Claro que você não pode, botou a boca naquilo lá dentro. Né? De repente você está com um produto. Vou imaginar, João, você gosta de bolo, né? Sim. Imagina o último pedaço do bolo que sobrou ontem, o último pedacinho do bolo. Né? Hoje você já imaginou naquele pedaço, você pegou o bolo, pôs no seu colo, você vai comer, tem uma formiguinha em cima do último pedaço do bolo. Você comeria? A formiga, eu acho que não, porque... Você tira a formiga? Não, come não, bolo? eu tô falando assim, comeu onde a formiga passou, não costuma realmente. Não costuma? Não. E você joga aquele litro inteiro de mel porque tem uma formiga? Joga fora? Passou formiga, eu não consumo. Você está certíssimo, sabe por quê? Que muita gente está falando assim, o mel, formiga, inclusive faz bem para a vista. Tem gente que fala essas coisas. Mas se tivesse uma barata, você acha que as pessoas comeriam? Dificilmente. Dificilmente, né? Uma barata que é nojenta, né? Agora você pega uma barata, mata, deixa no meio da cozinha, no dia seguinte, cadê a barata? Quem levou? As formigas. Depois foram para o bolo. Né? Então, quer dizer, você não pode comer a barata direto, mas por tabela pode. Você come indiretamente. Exatamente. Então, formiga contamina o alimento mais do que barata. Tá? Porque parece um hospital, por exemplo, uma pessoa com uma ferida, não tem mosca, não tem barata, mas formiga tem. Depois pode ir para outros lugares. Doutor Roberto, quando se fala em bactéria, é até normal que as pessoas se assustem, né? Sim. Mas, só para deixar o nosso amigo telespectador mais tranquilo, como é que se classifica os tipos de bactérias? Tá, gente, não precisa ficar preocupado com bactéria de maneira alguma, que bactéria faz super bem para a gente. Essas bactérias, para você ter uma ideia, a criança nasce sem bactérias. Nas careca microbiana, sem bactérias. Durante o primeiro ano de vida, ela vai ter o contato com bactérias. Né? Se a mãe criar o filho numa redoma de vidro, né? Sabe a história do primeiro filho? Primeiro filho, a mãe no primeiro filho ela acorda antes dele chorar, o segundo acorda depois que ele chorou, o terceiro ela acorda de manhã e pergunta se alguém chorou ontem à noite. Né? E geralmente o terceiro tem mais saúde que os outros. Por quê? A pessoa descobre que filho não quebra. Né? Então o filho tem que ser criado em contato com chão, em contato com terra, em contato com parquinho, em contato com animais. Quanto mais ele tiver isso, menos problemas respiratórios ela vai ter. Né? Então, bactérias fazem bem, é resistência. Quando você tem um processo de diarreia, você toma antibiótico, alguma coisa assim, logo depois você tem que tomar o quê para arrumar a tua diarreia? Você tem que tomar o quê? Uma cápsula que tem aqueles substâncias que tem o quê? Bactérias. Você come bactéria. Né? Iogurte, a bactéria, tudo isso daqui são chamados probióticos. Então, bactérias fazem bem para a saúde. Né? Se tem um garoto que você dá antibiótico para ele, de repente ele começa a ter aqueles sapinhos bucais. Né? Por que você fez? Você matou as bactérias que tinham e acabou com a resistência. Então, bactéria, mais de 99% das bactérias que existem faz bem para a gente. Elas são úteis. Né? E tem umas que até trabalham para a gente. Iogurte, quem faz? Bactéria. Queijo, quem faz? Bactéria. Pão, quem faz? O micro-organismo, a levedura. Né? Vinho, bebidas. Quer dizer, a bactéria trabalha mais para a gente do que a gente trabalha para elas. Então, você não tem que ter medo. Você tem que ter, infelizmente, tem um grupo pequenininho que são uma daquelas patogênicas. Mas tem total jeito de você controlar isso daqui. É fazer essas coisinhas que eu falei, né? Principalmente não deixar alimento a temperatura ambiente por mais de 2 horas, alimento perecível, refrigerar, colocar mesmo quente o alimento na geladeira, né? Pode colocar alimento quente na geladeira? O que você acha, João? Eu acho que esse choque térmico não faz bem para o alimento. Você pode colocar. Você já ouviu falar que estraga a geladeira? Geralmente quem falou para a gente foi a mãe. Quem falou para ela foi a avó. Se colocar a comida quente na geladeira, estraga a geladeira, não a comida. Estraga a geladeira, estraga a comida. Não estraga nem geladeira, nem comida. Quem inventou isso foi a nossa avó. Ela inventou, porque não existe isso. Você coloca, que inclusive você tem que deixar destampado. Né? Porque a geladeira ela é uma fábrica de vento gelado. Ela chega no alimento e rouba o calor. Depois de 2 horas você vai e tampa. Né? A geladeira, a função dela é justamente essa. Você vai gastar um pouquinho mais de energia, mas nem é tanto assim que você gasta energia. E é muito pouco o seu gasto em relação a você não ter uma doença alimentar na sua casa. Né? São coisinhas pequenas que você pode fazer, é só você ter a cabeça um pouco mais aberta e mudar os hábitos do dia a dia. Sabe uma coisa que o pessoal... Só pensar um pouquinho, bolo de aniversário. Como é que se monta uma festa de aniversário? A pessoa faz aquele bolo, né? Depois deixa em cima da mesa, né? Aquele bolo tudo recheado, junta toda aquela molecada para soprar a velhinha.
e aqui é parabéns para você, todo mundo acende, 500 crianças em volta, né? Ainda põe aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, a mulher poder, porque eu acho que é cuspir mais, né? Pega aquelas bexigas, aquelas bolas, você reparou que uma bexiga quando estoura, tá molhadinha por dentro, foi enchida com a boca. Você estoura todo, a pessoa assoprou, dá aquela chuva de cuspe ainda no bolo, por isso que o pessoal fala que o bolo tá molhadinho, né? O que é pior ainda, você leva para casa, no dia seguinte você vai comer aquele pedaço de bolo no café da manhã, às vezes a saliva já fez até efeito, você vai falar, nossa, mais gostoso que ontem. Bolo amanhecido tem outro paladar. Temperadinho. Temperadinho. Né? Então, gente, você tem que tirar a velhinha para soprar. Você sabe, tem países que é proibido soprar bolo de aniversário. Como é que o pessoal faz isso? Escolas municipais. Austrália é todo o bolo de aniversário que o pessoal levar para alguém de qualquer escola, seja federal, estadual, municipal, tem que levar um cupcake com a velhinha. As crianças sopram o cupcake. E o bolo é cortado para as outras crianças que não foi cuspido. Né? Mas a pessoa ainda fala que o bolo está molhadinho, né, João? É. Isso. Mas dentre esses alimentos que a gente consome, quais os que requer mais cuidado com relação às bactérias malignas? Sem dúvida, maionese, e não é em cima maionese, é maionese caseira. Ou qualquer produto que seja feito com ovos crus ou semicrus. Não pode comer, gente. 1 em 50 ovos pode ter salmonela. Dá uma semana com diarreia, vômito, febre. Né? Isso eu estou falando o quê? Gemada. Estou falando daquele ovinho com gema mole que a pessoa gostava de potear o pãozinho. Também não pode isso daqui. Ovo quente, esqueça. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não pode comer mais. O ovo tem sempre que ser cozido. Né? Maionese, mas quero fazer maionese caseira, não sei o que quer fazer, compra ovo pasteurizado, vende em embalagem de 1 litro. Você compra embalagem de longa vida, dá para você fazer com isso, tá? Mas somente maionese industrial. O outro alimento que é muito arriscado também, palmito. Palmito, você tem que, antes de comer, você tem que ferver pelo menos por 10 minutos, que é o risco de botulismo. Tá? E o terceiro alimento que eu colocaria em risco assim, ostra. Ostra, gente, ela teria que ser depurada, ela tem que se absorver. Uma ostra que está no mar, como é que ela faz? Ela chupa a água, pega toda a matéria orgânica e joga água limpa fora. Ela se chama depuradora de oceanos. Uma ostra chega a chupar 1 litro de água por hora. O dia tem 24 horas. Ela chupa 24 litros, né, de água por dia. Agora você imagina um local que tenha dejetos, esgoto, né? Ela chupando pelo menos 24 litros disso por dia. Né? Por isso que quem gosta muito de ostra, um dia vai pegar hepatite, vai pegar uma série de doenças. Então, ostra é muito perigosa. Alimento que já vem contaminado. Já vem contaminado. São os 3 alimentos que eu colocaria em risco. O primeiro deles, maionese. O segundo é palmito. E terceiro seriam ostras, que são alimentos que podem levar a risco de vida. Eu estou conversando com o Dr. Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria. Eu vou fazer um intervalo pequenininho e volto em 2 minutinhos. Até já. Já estamos de volta aqui comigo, o Dr. Roberto Figueiredo, que está aqui dando uma aula aí sobre os cuidados que temos que ter com as bactérias e que também não é tão perigoso se viver no dia a dia, almoçar, jantar, não tem nada que cause um transtorno na nossa vida, né? Sem dúvida. Mas, doutor Roberto, viver numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim, numa cidade urbana, nos obriga a armazenar alimentos. Existe uma forma correta para a gente armazenar esses alimentos para poder ingerir durante a semana, durante quinzenas? Existe uma forma correta? Tem. Então vamos falar dos vários tipos, né? Por exemplo, você vai no supermercado comprar produtos enlatados, que seja isso. Primeira coisa, gente, amassado não compra, tá? Amassado, com poeira, se você olha se tem formiguinha em volta, insetos, não compra, troca de supermercado, tá? Segunda coisa, data de validade. Siga a data de validade. Gente, se você está usando assim, vamos supor que você vai comer um iogurte. Vence no dia 15 de janeiro, vamos supor, vence aqui 15 de janeiro. Você olha o negócio, está lá, dia 15 de janeiro, 5 para meia-noite. 5 meia-noite. Você tem 5 minutos para comer isso. Se deu meia-noite, você está com metade, joga fora. Não estou sendo extremista, não. Tá? Mas eu já comi coisa vencida. Muita gente fala assim. Você que está ouvindo a gente aqui, você já comeu coisa vencida? Com certeza falou já. Você daria para o seu filho uma coisa vencida?
Não. Por quê? Então, porque você se odeia. Você não dá para o seu filho e você come. Né? Gente, você tem que pensar assim. Você daria para o seu filho? Não. Então você não come. Tá? Então, olha a data de validade. Chega enlatados, lava com água, detergente, tá? E estoca. Tá? O que é para refrigeração, vai para refrigeração. O que é para congelamento, vai para congelamento. Se for legumes, gente, só tem algumas coisas que você não pode congelar relacionado com frutas, legumes. Frutas, banana e pera d'água, você não pode congelar. Tá? Batata, tomate, pepino e rabanete, você não pode congelar. O resto tudo você pode congelar. Tirando essas coisinhas que eu falei, o resto você pode congelar tudo. Só que você tem que fazer a técnica correta. Sabe o que é o branqueamento? Fazendo direitinho, dura 3 a 6 meses. Dá para você fazer, bacana isso daqui. Alimento na sua casa, acabou o almoço, né? Sobrou almoço. A dona de casa joga fora? Não joga. Não joga. Além de é pecado também, não pode jogar. Aí a mãe da gente faz o quê? Ela pega, coloca em cima do fogão e põe aquele paninho em cima, aquele bordadinho, escrito segunda-feira, terça-feira, põe em cima. Né? Aí quando é à noite, sempre tem um garoto, mãe, eu tô com fome, não sei o que, vamos ver se tá bom. O que ela faz? Ela pega, faz cara de médico, né? Dá uma cheiradinha, experimenta, chama alguém do lado e fala, o que tu acha? Parece que é um cúmplice para diarreia, né? A pessoa vem, por mim, e toca o pau. Né? Só que nessa hora, nenhuma bactéria patogênica que dá doença altera as características do alimento. Você não pega pelo cheiro nem pelo gosto. Né? Elas não alteram em nada, por isso que as pessoas comem e têm diarreia. Então como é que você vai pegar se o alimento tem uma bactéria que pode dar uma doença? Você não vai pegar. Então nunca me deixe o alimento por mais de 2 horas de temperatura ambiente. Leva para refrigeração. Um alimento, para você ter uma ideia, um alimento refrigerado a uma temperatura inferior a 4 graus, ele tem uma durabilidade de até 5 dias. Então você pode fazer feijão na segunda-feira, separar em várias daquelas caixinhas plásticas, coloca na geladeira em temperatura de 4 graus, usa uma caixinha por dia durante 5 dias. Tá? Não corre risco. Não corre risco nenhum. Tá? A temperaturinha certinha, bonitinha. É só você colocar na hora de refrigerar, se deixar destampado. Depois de 2 horas você tampa. Tá? Só fazendo isso daqui, o Dr. Bactéria garante para vocês aqui. Tá? Então a estocagem é super fácil que você pode fazer. Doutor, é possível, mesmo diante de tanto risco, a gente vê muitos noticiários de que quem come em restaurante come mal, mas se tomar essas devidas precauções, é possível ter uma qualidade de vida boa? Para você ter uma ideia, que essa pergunta é fantástica, como todas que você está fazendo, né? Obrigado. De nada. Obrigado, vamos trocar a bactéria. Isso, né? Então, para você ter uma ideia, que a pessoa fala assim, está aumentando muito o nível de doenças alimentares, por quê? Porque as pessoas estão comendo muito fora de casa. Né? Estatisticamente, isso daqui é uma coisa interessante, hein? 5% das doenças alimentares estão em restaurantes industriais. 45%, sabe onde é que elas estão? Na nossa casa. Né? Por quê? Porque em restaurantes industriais tem uma nutricionista, o pessoal faz curso, a vigilância sanitária vai. Na nossa casa tem uma pessoa com uma tremenda boa vontade, mas é teimosinha que não faz aquelas coisas que o Dr. Bactéria fala, né? Que fala assim, é que se dá cada cabeça do Dr. Bactéria, eu já faço isso há anos, aprendi com a minha avó e não muda o hábito. Né? Então esses são... Sabe, mas não muda. É o cabeça do Ritz que eu falei. Cabeça do Ritz, que sabe, mas não muda. Não, vou continuar lavando carne. Imagina se eu for cozinhar pro meu filho e o sangue da carne. Poxa, gente, que dá cor vermelha na carne é o sangue. Tu não gosta de carne, você não vai cozinhar. A gema do ovo você não pode, você tem que cozinhar a gema do ovo inteiramente. Você não pode lavar ovos. Né? Tem uma série de coisas que a pessoa tem que fazer. Para lavar hortaliça, por exemplo, você tem que botar na geladeira. Você bota na geladeira depois que você lava, você nunca lava antes. Né? Pessoas, quantas vezes que eu já vi a mãe brigando com o filho, né? Lá em casa, vai lavar essa fruta para comer, fazem isso, né? Briga, e leva o garoto no supermercado na feira, né? Pega uma uvinha, dá para ele, foi lavada. Né? Ou aquele feirante que cortou um pedaço de manga, ela experimenta, dá para o filho, aquela faca que é preta, do cara que pegou o dinheiro com a mão, não lavou a mão e dá. Quer dizer, qual a diferença da fruta? Na feira pode pegar, no supermercado é gostoso pegar e lá em casa tem que lavar. Quais são os erros mais corriqueiros que cometemos com relação à falta de cuidado com os alimentos? Falta de cuidado? Sem dúvida. Bom, primeiro é usar ovos com gema mole ou crus. Tá? Isso daqui não pode. Deixa os alimentos por mais de 2 horas de temperatura ambiente. Tá? Deixa lá até refrigerar, que não pode, achar que não pode colocar alimento quente porque estraga a geladeira. Tá? É um grande erro também. Não cozinhar totalmente os ovos, como eu já falei. Isso daqui dá mel para criança até 1 ano de idade. Também isso aqui você pode até matar uma criança, síndrome da morte súbita. Né? São os principais erros. E o principal deles, falha na lavagem das mãos. Tá? Gente, o maior segredo...
você encontra bactéria, você tem bactéria no dinheiro, você tem bactéria no botão do elevador, você tem bactéria naquele estribo do ônibus, né? Você tem bactéria no celular, você tem bactéria em tudo quanto é lado. Mas chegando em casa, lave a mão. Antes de comer, lave a mão antes de pegar com o seu filho, você brinca com o cachorrinho, brinca com o animal, lave a mão. Leve o seu garoto no parquinho, depois lave a mão. Né? Só fazendo isso daqui, você vai estar reduzindo a possibilidade de você pegar uma doença alimentar, e até outras doenças, porque no caso que eu falei de gripe, resfriado, você não pega pelo espirro. Nós estamos aqui nós estamos aqui uns 2 metros de distância. Se eu espirrar aqui, você não vai pegar nada. Você tem que estar menos de 1,5 metro. Mas aquilo que eu falei, você não que eu te cumprimentei? É. Então, na minha mão, se tiver com vírus de gripe, alguma coisa, eu passei para você. Na hora que você passa a mão no seu rosto, você vai pegar uma gripe. É assim que você transmite, pela mão. Né? Então, são coisas básicas que as pessoas fazem. Você está no centro da cidade, você vai comer, não tem lugar para lavar a mão, leva álcool gel. Tá? O gel você vai reduzir em 75% a sua contaminação. Né? Você vai no banheiro, não usa o celular. Hoje em dia o pessoal pegou essa mania. Você vai no banheiro, você não leva nem revista mais, você leva o celular. Né? E o pessoal tem, então você fala com ele, não sei o que, aí você guarda o celular, lava a mão e o celular. Né? O celular você pega e depois você vai comer, você põe em cima da mesa o celular. Né? E o celular está contaminado. Quer dizer, você tem que pelo menos. Um celular é mais contaminado que a sola de um sapato. Contaminado com uma sola de sapato. Né? Você não põe o seu sapato em cima da mesa. Como regra, né? Como regra, você tem que usar. Usa esse álcool aqui, gente, álcool isopropílico, não é o álcool etílico. Tá? Álcool isopropílico. Quando é que você compra isso daqui? Em casa de materiais eletrônicos. Você fala assim, eu quero um produto para desinfetar coisas eletrônicas. Você vai te dar álcool isopropílico. Você pega o lencinho de papel, né? Umedece. Tem gente que encharca, né? Você não mata a bactéria por afogamento. Você não vai afogar a bactéria. Só pelo contato já mata. Uma vez por semana que você faça isso, já está o suficiente. Né? Evita rodelinha de laranja, rodelinha de limão. Né, para refrigerantes, aqui uma rodela dessa nós já pesquisamos, ela é mais contaminada que uma nota de R$2. É mais higiênico você botar uma nota de R$2 do que colocar uma dessas rodelinhas de laranja e limão. São muitos cuidados que tem que ter para evitar esse mal. É coisa simples, eu estou até facilitando a vida do pessoal, facilitando a vida de todo mundo, gente. Você só vê tudo que eu falei, é coisa que você não precisa fazer, que você não pode fazer. O senhor falou de um tipo de alimento que me remeteu às academias. Então eu vou pedir até que o senhor oriente, porque o senhor disse que ingerir um ovo mal cozido com gema mole é muito perigoso. E assim, a maioria dos atletas de academia, eles tomam o ovo cru. Por causa da albumina. Né? Mas olha, não tem risco? Tem clara pasteurizada, que ele pode comprar uma embalagem de 1 litro, dá para ele tomar à vontade, ou também albumina em pó. Tá? Pode tomar de jeito nenhum. O que eles não podem fazer é pegar no ovo, na clara mesmo, que aí está correndo risco. Se o seu pai, sua mãe falava assim, poxa vida, mas eu como gemada. Né? Meu pai, por exemplo, ele tomava café com gemada. Todo dia era um café com gemada. Até minha mãe, ela virou para mim e falou assim, pô, isso daqui é coisa sua. Seu pai comia gemada, desde que era pequeno, nunca aconteceu nada. Essa bactéria ela foi importada, entrou no Brasil em 1992. Antes não tinha. E quando ele entrou, já contaminou todo o nosso parque industrial. 1 em 200 ovos se encontrava. Atualmente, já está 1 em 50 ovos. 1 em 50 tem essa salmonela. Dá uma semana com diarreia, vômito e febre. Não vale a pena arriscar não, gente. É um risco. Né? Olha, esses 4 grupos aqui, você tem que tomar muito cuidado. Crianças menores de 5 anos de idade, idosos acima de 65, né? Mulheres grávidas e os imunodeprimidos. Que são pessoas com câncer, AIDS, transplantados renais, tudo isso daqui. Nem pensar em comer ovo com gema mole, ninguém. Tá? Mas esse grupo que eu falei, nem pensar em comer carne crua, tipo carpaccio, quibe cru, bife tartar, né? Isso daqui, perigosíssimo. Peixe cru. Né? Bom, mas eu tenho 65 anos, gente, não vale a pena arriscar. A pessoa gosta de comida japonesa. Viva o restinho, mas viva bem. Viva bem, pois é o que eu falo, muitas vezes você não escolhe o jeito que você vive, mas você pode escolher o jeito que você vai morrer. Né? Você pode morrer com qualidade. Com qualidade. Qualidade de vida, você não precisa morrer sofrendo. Né? Então tenha os seus cuidados. Então é uma escolha sempre. Saiba a idade que você tem, respeite você mesmo, respeite o seu organismo. Né? Você tem, a saúde que você tem é aquilo que você consome. Doutor, nos últimos anos, cães e gatos ganharam muito espaço nos lares brasileiros. Sim. Quais os cuidados que temos que ter
para conviver com esses animais sem estar correndo risco de ser contaminado? Olha, essa pergunta é fantástica também, né? Eu estou gostando muito de participar do programa aqui, né? Porque dá oportunidade de a gente falar, inclusive, sobre animais. Eu adoro animais. Eu morava numa casa que tinha 11 cachorros, 3 gatos, tinha tartaruga, tinha um monte de coisa, parecia um sítio lá dentro, né? Só que eu aprendi a respeitar esses animais. E aprendi a fazer com que eles nos respeitem. Então, o que é respeitar os animais? Uma coisa chamada posse consciente. O que é posse consciente? Né? Você tem que saber tratar esse animal. Então, levar no veterinário, carteira de vacinação adequada. Né? Então, tem que ter tudo isso daqui, se você quiser ter um animal adequado. Higiene com ele, banhos, tudo isso daqui seguido. O respeito que você faz com ele, o respeito que você precisa que eles façam com você. Tá? Você tem que fazer também com ele. Nada de beijar animal. Né? Nada de repartir alimentação. Tem gente que pega sorvete, o cachorro lambe, beija o cachorro. Nada de dormir com ele. Tá? Primeiro, poxa, mas eu dormi com ele. Gente, você gosta do seu animal, então não durma com ele. Sabe por quê? Porque ele pode estar dando processos alérgicos em você se dormir com você. E o pior ainda, você pode estar dando para ele, que o cão, você perde 1,2 gramas de pele por dia. Aqui essas escamas de pele que você perde, o animal tem alergia. Então você dá alergia para o animal, ele sofre de rinite, que é aquilo que vive, parece que está sempre fungando, você que pode estar dando para ele. Tá? Então respeite o seu animal, mas faça com que ele respeite você mesmo. Tem uma posse que nós chamamos de posse consciente. Tá? E animal, olha só, uma pesquisa super recente que fizeram. Uma criança que é criada com animais até os 5 anos de idade, ela dificilmente vai ter problemas respiratórios na vida toda. Tá? Porque ela adquire uma resistência. Tá? Então, quanto mais um garoto estiver sendo criado com animaizinhos, em contato com animais, isso tudo, mais bactérias do bem ela vai ter. Tá? Então, crie com animais. Não corre nenhum risco. Não. Desde que tome as precauções necessárias. Uma vez eu fiz um programa, foi isso interessante, né? Eram crianças que tinham alergia, então nós fomos ver através da alergia, tinham animais todos. Aí eu cheguei e falei, bom, primeira coisa, vamos ver o travesseiro. Com o travesseiro, o máximo que ele dura é 2 anos. O travesseiro de 2 anos de idade, 1/3 do peso dele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e fezes de cocô de ácaro. Então, 2 anos tem que jogar o travesseiro fora. Então, fui direto no travesseiro. Mas a gente não usa travesseiro aqui, não sei o quê. Poxa vida, mas como é que as crianças dormem? Elas põem os gatos e dormem em cima do gato. Né? Usam o gato como travesseiro. Então, claro que dava rinite, dava uma série de coisas. Né? Então tem que haver esse respeito, né? De um lado para o outro. Aliás, esse negócio de dormir é bem interessante, gente. Que o pessoal, ar-condicionado, o pessoal fala, não, puxa vida, mas o ar-condicionado ele é ruim porque ele resseca o ambiente. Né? Então, colocou um umidificador. Né? Gente, exatamente o seu pensamento é o contrário. A vantagem do ar-condicionado é que ela resseca o ambiente. Tá? Você tem que dormir no local seco, o mais seco possível. Se o seu quarto estiver acima de 70% de umidade, os ácaros vão multiplicar. Vão ter mais fezes de ácaro que você vai ter asma e rinite. Né? Então, quanto mais seco, aí você fecha tudo, você desliga o ventilador e põe um desses umidificadores ambientais. Né? Você joga, parece que você cria um clima de Amazonas, floresta amazônica no seu quarto. Você está achando que o seu filho é uma samambaia, né? Que vai absorver a água do ambiente, que não é isso que acontece. Ele não vai absorver. A água que ele tem é a água que você deu para ele. Né? E você não dá água para o seu filho porque ele faz xixi na cama. Né? A gente também não toma, só toma água quando está com sede. O que é sede? É um desespero do organismo. Gente, me dá água que eu estou morrendo. Então você espera estar quase morrendo para tomar. Mas você tem que tomar o quê? Sua reposição. Pega o seu peso e divide por 30. Seu peso, uma pessoa pesa 60 quilos, divide por 30 dá 2. 2 litros é o mínimo de água que ele tem que tomar por dia só para reposição. Tem que tomar mais que isso. Né? Então dá água para o seu filho, não cria esse clima. Aí você coloca um umidificador ambiental, aumenta mais de 60%. Pode ver, todo mundo que tem criança com rinite, isso daqui, pôs o umidificador, a criança aumentou a rinite. Né? Eu sei disso, não precisa nem falar, tem razão, eu sei que eu tenho razão. Tá? Então tira esse negócio, liga o ar-condicionado vai, mas ar-condicionado dá gripe. Claro que dá gripe, que você estava com aquele baita calor, você pôs de 15 graus. Depois de 15 graus, aí quando chegou 3 horas da manhã, você estava dormindo, você está pensando que você é uma picanha, um pedaço de carne no frigorífico. Está gelado. Você está gelado, não. O ar-condicionado você tem que colocar em 24, 25 graus, independente do calor que esteja. Quando que ela vai diminuir, 24, 25 é a temperatura ideal para o seu corpo, você não vai ter gripe, você vai dormir tranquilamente, vai ressecar o ambiente, que é muito bom esse item, que é totalmente ao contrário do que as pessoas Mesmo pensam. Durante o dia em nosso escritório 24, é o 25 indicado? Totalmente indicado.
né? Nada de colocar esses, o que eu falo, gente, esses umidificadores ambientais, acho que quem inventou é algum da Sociedade Protetora de Ácaros, né? Que ele vai só te aumentar a quantidade de ácaros, não use. Eu vou pedir que o senhor fale dos seus livros. Claro. E onde podemos encontrar os seus livros. Ah, tá bom. Meus livros, o mais recente, não vou falar que é o último, né? Que quando a gente fala o último parece que vai morrer, né? Não, o mais recente é o Show Bactéria. Show Bactéria que você encontra nas boas livrarias, né? Vou falar que são boas livrarias, que aqui não tiver vai achar que não é boa, né? Então todos vão ter. Então você encontra nas boas livrarias o Show Bactéria. E o que eu estou fazendo atualmente também é o seguinte, que eu estou tentando levar informação para o maior espaço de pessoas. Então eu estou usando o Instagram, estou usando o Facebook, né? Gente, você não vai encontrar nada relacionado com comércio lá, nada comercial, é apenas informação. Me comprometo a todo dia colocar uma informação, pelo menos uma informação nova, totalmente gratuito. É só escrever no Instagram, DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial. Ou escreve Doutor Bactéria, sem conta, mas DR Bactéria Oficial, ou no Facebook também, todo dia tem informações totalmente gratuitas, você nunca vai encontrar nenhum comercial que não é meu interesse é o que você tem, levar informação para o público, que as pessoas não erram de propósito, as pessoas erram geralmente porque elas não sabem o jeito correto. Então nós estamos dando essa informação, essa oportunidade das pessoas terem uma informação correta, aí a escolha é dela. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso poder conversar com o senhor e levar essa informação dessa forma tão rica ao nosso amigo telespectador que está em casa que nos assiste.